Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o quadro Uma Ponte pra Nárnia. No último episódio a gente viu como finalmente os irmãos conheceram o Aslan, derrotaram o Malgrim e resgataram o Edmundo. Mas aquela felicidade parecia passageira porque a feiticeira exigiu um encontro com Aslan por ter assuntos a tratar com ele. O que será que ela queria? O Aslan aceita dar salvo-conduto pra feiticeira desde que ela deixasse a sua varinha mágica numa árvore bem distante. Ela concorda e vai na direção do Aslan, mas não ousa olhar nos olhos dele, embora na sua voz continue a mesma arrogância de sempre. Ela diz: há um traidor aqui entre vocês. E conforme a lei da magia profunda estabelecida pelo próprio imperador de Alenmar, todo traidor pertence a mim. E mais, deve ser sacrificado na mesa de pedra. A lei tem que ser cumprida, ela não pode simplesmente ser revogada por força bruta ou ignorada. Caso contrário, Nárnia perecerá em água e fogo. Os irmãos ficaram aflitos, mas o Edmundo não parecia se incomodar. Não depois da conversa que ele teve com o Aslan aquela manhã. Então o grande leão chamou a feiticeira para que eles conversassem a sós e mandou que todos os demais se afastassem. E depois de um longo período se reaproximou, dizendo que a feiticeira havia renunciado o sangue do menino. Todos ficaram felizes, mas estranhamente a feiticeira tinha um sorriso no rosto maquiavélico. No entanto, uma sombra de dúvida passou nos seus olhos e então se virou e indagou: o que me garante que você vai cumprir a promessa? E aí, afrontado, o Aslan deu um rugido tão forte que fez ela agarrar o vestido e sair correndo dali o mais rápido possível. Todos vibraram e festejaram, mas o Aslan disse que eles deviam sair daquele lugar e acampar próximo ao rio Beruna, porque a mesa de pedra seria usada para outra coisa aquela noite. No caminho para o Beruna, ele aconselhou Pedro sobre a guerra e disse que ele não podia prometer estar com ele, o que deixou o garoto bem apreensivo. E a expressão do leão era cada vez mais triste, de forma que quando anoiteceu, as meninas nem conseguiram dormir. Por fim, resolveram ver se o encontravam, saíram da tenda e viram o Aslan se afastando de volta, rumo à mesa de pedra. E então elas o seguiram. É claro que o leão percebeu a presença das garotas, mas ficou feliz com a companhia, desde que elas o deixassem só quando fosse preciso. E confessou que ele estava se sentindo muito triste e muito sozinho, a ponto dele pedir para elas acariciarem a sua juba para que ele sentisse que elas estavam ali com ele. Coisa que, aliás, elas ficaram muito felizes em poder fazer, mas que jamais elas fariam sem a permissão do leão. Quando chegaram na clareira da mesa de pedra, elas ficaram para trás e deixaram o leão seguir sozinho. E logo ele foi recebido por uma multidão de seres asquerosos, todos do partido da feiticeira. Lobos, lobisomens, bruxas, duendes, anões. Todos eles, vendo que o Aslan não oferecia resistência, iam seguindo as ordens da feiticeira. Primeiro lhe amarraram as patas, depois cortaram toda a juba dele, amarraram o corpo dele na mesa de pedra e o amordaçaram. Tiravam sarro e cuspiam nele. As meninas viam tudo isso de longe e choravam copiosamente sem entender direito por que o Aslan não reagia. Então a feiticeira afiou uma faca de pedra e disse as suas palavras finais: essa noite matarei você no lugar do moleque para satisfazer a magia profunda. Mas quem me impedirá de matar o garoto amanhã? Você não salvou ninguém e vai me entregar a Nárnia essa noite. Então, desespere-se e morra. E assim o apunhalou e o matou. Eufórica, disse para as criaturas irem se preparar, porque tomariam Nárnia à força na manhã seguinte. E assim, em questão de segundos, a mesa de pedra estava em total silêncio, apenas com o cadáver do leão. As meninas, muito tristes, foram até ele e choraram até acabar as lágrimas. Soltaram a mordaça, mas não conseguiram desatar os nós que o prendiam à mesa. Uma dezena de ratos subiram e roeram as cordas, e então elas se debruçaram sobre os pelos do leão. Passaram a noite toda ali e já de madrugada os pássaros começaram a cantar. A Suzana e a Lúcia estavam com muito frio e resolveram caminhar um pouco até a beira da montanha com vista para o mar. E enquanto elas esperavam o sol nascer para aquecê-las, elas ouviram um grande barulho. Quando elas se viraram, elas viram que a mesa de pedra estava rachada de fora a fora e o corpo do Aslan não estava mais lá. Mas como? Seria magia? Ou teriam levado até mesmo o seu corpo? Mas de repente, mais brilhante do que o sol nascente e ainda maior do que antes, o Aslan surgia, vivo e atrás delas, confirmando: magia sim, mas não a que estavam pensando. Nunca se viu alegria como aquela antes, e depois de muita exultação, a Suzana perguntou: você não é um fantasma, é? Mas o Aslan respondeu com uma bela lambida no rosto da garota:
pareça um fantasma para você? Mas como aquilo era possível? Então o Aslan explicou. A feiticeira só conhecia a magia profunda, que vinha da aurora do tempo, mas não sabia nada sobre a magia ainda mais profunda de antes da aurora do tempo, que afirma que se um inocente morrer na mesa de pedra por um traidor, até mesmo a morte vai andar para trás. Aslan estava vivo. Mas a parte que eu acho mais incrível é que então ele resolve brincar de pega-pega com as garotas. Mas ele era capaz de saltar de um lado para o outro da mesa de pedra, então elas não tinham nenhuma chance. Mesmo assim, ele deixava que elas quase o agarrassem pelo rabo, e então ele se distanciava novamente. Eles se divertiram muito e, como o livro descreve, a Lúcia não sabia se ela estava brincando com um gatinho ou com um furacão. Puxa, que cena maravilhosa. Ele então pede que elas tapem os ouvidos e dá um rugido aterrorizante. Elas não conseguiam nem olhar para a cara dele nesse momento. E aí pede que elas montem as suas costas e passam a cavalgar pelas belas paisagens de Nárnia. Eles saltam riachos, desviam de árvores, sobem montanhas, descem vales, até que eles chegam diante dos portões do castelo da feiticeira. E aí ele dá um salto tão alto que ele passa por cima dos muros e cai no pátio. O frio na barriga era eletrizante. Mas então tudo que eles viram eram dezenas, talvez até centenas, de estátuas de pedra. O que o Aslan ia fazer ali? Meu, como eu amo Nárnia. O Aslan é maravilhoso porque ele é real. Ele é retratado exatamente como Jesus. Extremamente poderoso, mas dócil e bom. E divertido. E quando a gente tá com ele, a gente salta fortalezas inteiras. Ele se entregou por nós, traidores, pecadores. E eu confesso que quando eu era criança, eu já entendia por que Jesus tinha que morrer. Porque tinha uma dívida que precisava ser paga. Mas eu não conseguia entender a importância da ressurreição. Mas Nárnia mostra isso muito bem. O mal se arvora diante da morte de Jesus e acha que agora ele vai conseguir destruir toda a humanidade. Mas pro nosso bem, Jesus ressuscitou. E agora nada pode impedi-lo de nos salvar. A lei e a justiça já foram satisfeitas pelo amor furioso do grande leão. Aleluia! Mas essa história ainda não acabou, então se você quer saber como ela termina, fica ligado que terça que vem a gente termina a segunda crônica com um final maravilhoso. Você não pode perder. E até lá você pode conferir o vídeo dessa semana da quinta-feira no Ponte do Reino. Por Aslan e por Nárnia, e até a próxima!